Do Senhor, vamos continuar nossa leitura do livro Bom Dia Espírito Santo. Uma voz do céu. Como Deus falava com Moisés por intermédio de um anjo. No Novo Testamento há apenas 3 momentos em que Deus realmente fala. Primeiro, ele falou de Jesus, e então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Depois o próprio Jesus pediu ao Pai para glorificar seu nome. E eis o que aconteceu. Então veio uma voz dos céus, dos céus. Eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. João capítulo 2, versículo 28. A multidão que ouviu isso contou que tinha trovejado. Versículo 29. A única outra vez em que Deus falou diretamente foi quando as nuvens secaram os discípulos no monte da Transfiguração, e ele disse: este é o meu filho amado em que me agrado. Ouçam-no. Mateus capítulo 17, versículo 5. Novamente a voz de Deus produziu um resultado incrível. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Porém, Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levante-se, não tenham medo. E erguendo eles olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Versículo 6 a 8. Você pode dizer: bem, pensei que Deus tinha falado pela palavra. Exatamente, porém aquele que estava falando era o Espírito Santo. Deixe-me dar um exemplo. A voz que foi ouvida pelos profetas foi a do Espírito, mas a voz do Filho ou do Pai, Isaías fala sobre ouvir a voz do Senhor dizendo: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca escondam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tome insensável o coração deste povo. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não escondam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Entretanto, quem estava realmente falando? Era realmente a voz do Senhor ou era a voz de Jeová na terra? E o Espírito Santo? Para descobrir, vamos olhar para as próprias Escrituras, já que isso se repetiu no livro dos Atos, Paulo em Roma. Sob o olhar cuidadoso de um guarda, pregou que o Espírito Santo falou justamente por meio do profeta Isaías aos seus antepassados, dizendo: vá esse povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível,
de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Atos capítulo 28, versículos 25 a 27. Quem realmente falou essas palavras, o que Isaías atribuiu ao Senhor, Paulo esclareceu como sendo falado pelo Espírito Santo. Lembre-se de que o Novo Testamento explica o Antigo. Aqui está outro exemplo. Em Jeremias, lemos: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Jeremias capítulo 31, versículo 33. O profeta escreve: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Mas para entender a verdadeira fonte daquela escritura, você precisa ler lá no livro dos Hebreus. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Hebreus capítulo 10, versículos 15 e 16. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele não apenas testemunhou isso, mas as Escrituras revelam que o primeiro ele disse. Versículo 15. Então a leitura é essa. É como eu te falei, a voz do Senhor é a voz de muitas águas, e a voz mansa, tranquila é do Espírito Santo, certo? Então é isso. Tenha um excelente dia abençoado, que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, amém.